tá olhando. Sylvester Stallone passou décadas sendo visto como o rosto definitivo do cinema de ação, mas sua história começa muito antes dos músculos, dos ringues e dos campos de batalha. Antes de se tornar um ícone global, Stallone era um ator à margem de Hollywood, lidando com rejeições constantes, dificuldades financeiras e um obstáculo físico marcante, uma paralisia parcial no rosto causada por complicações no parto, que afetou sua fala e expressão, algo que, por anos, foi tratado pela indústria como um problema, não como singularidade. Essa fase decisiva de sua vida é o centro do filme biográfico em desenvolvimento e Play Rock, que não se propõe a contar toda a carreira do astro, mas sim o momento exato em que tudo poderia ter dado errado, e acabou dando certo. A narrativa acompanha Stallone no início dos anos 1970, vivendo com poucos recursos, aceitando trabalhos menores e tentando convencer agentes e estúdios de que havia espaço para ele em Hollywood. É nesse contexto que surge Rocky, um roteiro escrito em poucos dias, inspirado diretamente em sua própria trajetória. Um homem comum, desacreditado, que luta não para vencer, mas para resistir até o fim. O ponto central do filme é a decisão que definiria sua vida. Stallone recebeu ofertas para vender o roteiro de Rocky por valores que resolveriam seus problemas imediatos, mas com uma condição clara: ele não poderia interpretar o protagonista. Contra toda a lógica do mercado, recusou. Insistiu que Rocky só faria sentido se fosse vivido por ele. Essa escolha, vista como teimosia na época, se tornaria um dos atos mais simbólicos de autoria e identidade do cinema americano. A direção do projeto está associada a Peter Farrelly, cineasta que já demonstrou interesse por histórias humanas de superação e conflito interno. A proposta do filme não é mitificar Stallone, mas mostrar o risco, a insegurança e a fragilidade por trás da decisão que o transformou em estrela. O ator Anthony Ippolito interpreta o Stallone jovem, em uma abordagem que busca mais verdade emocional do que imitação física. Paralelamente à dramatização ficcional, o documentário Sly, lançado pela Netflix e dirigido por Tom Zimny, oferece o contraponto direto, o próprio Stallone revisitando sua trajetória com distância e maturidade. Em depoimentos francos, ele fala sobre sucesso, ego, solidão e arrependimentos, conectando sua vida pessoal aos personagens que o tornaram famoso, como Rocky Balboa e John Rambo. No documentário, fica claro que esses personagens não surgiram do acaso, mas de experiências reais de exclusão, raiva contida e desejo de pertencimento. Juntas, essas duas obras, uma em produção, outra já lançada, constroem um retrato complementar. E Play Rocky dramatiza o momento da aposta total, quando Stallone ainda não era ninguém. Sly mostra o homem que olha para trás, consciente de que o mito nasceu justamente quando ele se recusou a abrir mão de quem era. Mais do que contar a história de um astro de cinema, essas narrativas revelam como a persistência criativa, aliada à recusa em se adaptar completamente às expectativas do sistema, pode redefinir um destino. A vida de Sylvester Stallone, antes de ser um espetáculo de ação, é uma história sobre autoria, risco e identidade, e é exatamente isso que essas produções buscam registrar. Aí está. Eu não acredito. O doutrinador caiu. Que grande surpresa. Essa foi a primeira vez que o campeão foi derrubado. Será que ele vai continuar? É a primeira vez que ele vai à lona. O público vai ao delírio. Agora o juiz começa.